Boa tarde, Brasil lindo, Brasil maravilhoso, boa tarde. Minha amiga linda, companheira de todos os dias, ainda que seja 2 vezes na semana, eu fico muito feliz, ainda que seja uma semana também. Boa tarde, meu amigo lindo. Muitos homens assistem a gente, ó, faz amor, adoro os bofs maravilhosos assistindo o Versátil Atual, hein? Gostoso, amor? Olha só, a gente tá começando um programa muito especial para vocês. Ai, o ano tá chegando no fim, então a gente fica pensando em algo bem bacana para vocês, né? Tá todo mundo no corre, gente. Nossa, tá correria. Você que tá em casa, manda pra gente quem você gostaria de ver aqui no programa. Manda um WhatsApp pra gente, qual entrevista você gostaria de rever, porque às vezes eu preciso desse feedback para passar um programa que te agrade. Aí a gente assiste aqui juntos. Isso que é legal, né? A gente revê, a gente presta atenção juntos. E aí a gente vai fazendo um programa com muito carinho, sempre com qualidade para vocês. Olha, novos quadros chegando, novas atrações. Esperem que você vai ver. Esse 2018 promete, hein? Nós estamos trabalhando para isso. Aliás, gente, você que está em casa, nós vamos ver o programa. Esse médico é maravilhoso. O doutor Marcelo Lima, ele é endocrinologista. Olha, gente, o endócrino não é só para emagrecer não, viu? Muita gente usa também, claro, mas vai além e você vai saber como ele pode mudar a sua saúde. E na cozinha, ai, Vitor Hugo, adoro. Chefe Vitor Hugo, ele fez um mini cheesecake, que vai ter férias. A criançada já está enlouquecendo você aí, mini cheesecake dá para todo mundo fazer junto. Veja esse programa que começa agora. Nós vamos... Hoje eu conheci uma personal trainer que tá ali, que é amiga, que atende na casa dos meus amigos. Por isso que ele faz cheesecake, olha isso. Mas por que esse aqui é diferente? Porque geralmente você come o recheio do cheesecake, a massa é ruim. Mas esse não! O meu querido chefe Vitor falou que esse é maravilhoso! Tudo bem, é maravilhoso Vitor? mesmo essa receita. Porque você é como eu também, tem massa que não desce? Tem. Você tem a personal que tá ali linda, maravilhosa? Total. Vamos combinar um dia, ela vem com você, com o seu sócio, com o Fernando? Vamos, com E ela vai dar uma atividade pra gente que tá em casa, tá? Adoraria. Tá, ela vai vir, no final ela entra comigo pra gente fazer um fervo aqui. É verdade. Vamos malhar juntas aqui, gente? Porque às vezes você tá desanimada, aí o personal chega na sua casa, você faz essas gostosuras? Com certeza, Flor, se não fosse ela, eu não comeria nada disso. Nada, né? Ô, chefe, eu como e eu vou voltar a malhar, né? Mas me diz uma coisa, a massa, eu tô vendo que tem uma escurinha, uma clarinha. Sim. Olha, Flor, é uma massa com base em amendoim, farinha de amendoim. Sério, eu amo amendoim. Você tem noção do que eu gosto de... Eu massa adoro, com base de farinha de amendoim, eu então amo. foi exclusivo pra você, Eu Flor. amo amendoim, porque cheesecake, o pessoal fala que é cheesecake, eu deixo pra lá e tal. Verdade. Mas você falou que essa aqui é uma delícia, essa massa. Tem gente que pega o cheesecake, só come o recheio e a massa fica de canto porque realmente é aquela coisa dura, sem gosto. Mas não, esse na verdade é um cookie. É uma massa de um cookie específico que eu nunca trouxe aqui, mas vocês já vão aprender hoje porque é só a forminha que muda. Mas por que tem uma marronzinha e uma clarinha? Um é de cacau e o outro é o comum. cacau ainda usando a base de amendoim. Sim, Olha que total. lindo, gente. Vocês estão vendo isso? E farinha integral, Olha 100% que lindo. farinha integral. Olha, gente, com farinha integral. Hoje o chefe vai ensinar a fazer. E é fácil, chefe. Nós temos aqui recheio frutas. Ah, é a nossa... isso não. Um acidentezinho. Tira ela, chefe. Não, já arrumei, Flor. Toma, obrigado. pega essa outra, chefe. Essa aí não vai rolar, não. Não vai dar obrigado. certo. Quer outra Bom, coisa? e eu trouxe pra acompanhar, né, só pra vocês verem, uma geleia simples que o pessoal consegue fazer em casa, que é só misturar as frutas vermelhas. Aqui nós temos um a amora. açúcarzinho. Olha que amora Isso, linda. amora. A amora do meu pé em casa era diferente, né? E olha, era pequenininha, ó. Essa aqui é grandona. Essa é gigante, é selecionada, né, Tá na Flor? época de morango, olha. E a amora também. A nossa era compridinha, né? Parecia um cachinho de uva. Sim. Minha maiorzinha, essa é mais redondinha. Nós viajamos recentemente, fomos para Pindamonhangaba e lá na casa que ficamos tinha um pé de amora. Eu peguei, fiz bolo de amora, geleia de amora e postei no Instagram, o pessoal adorou. Gente, olha, minha mãe Direto fazia do pé. tudo com a amora, fazia bolo, ela colocava amora em tudo. E, gente, olha só, cheesecake com farinha integral. Tem um amigo meu que vai adorar. 100% farinha integral. Farofa de amendoim, eu adoro. Você imagina como é gostoso?
Isso aqui, fora o recheio, nós vamos ensinar a fazer. E o recheiozinho é de baunilha. Então, é bem neutro, serve tanto para as crianças quanto para os adultos. Esse aqui, no caso, eu trouxe para adulto porque vai o conhaque, que eu gosto bastante da essência dele. Mas, assim, a pessoa pode alterar o recheiozinho. Eu fiz o básico de baunilha, né? Mas se ela quiser fazer de limão... Nós vamos ensinar, então, hoje. Ela faz o que quiser o recheio. Exatamente. Adorei. Gente, hoje você vai ficar contente. A gente fala, né? Saúde é tudo. Hoje, por isso que a nossa pauta hoje é médica. Nós vamos falar sobre o diabetes. Há diabetes ou diabetes? Eu tenho visto crianças com diabetes, é assustador. É uma doença crônica que atinge mais de 13 milhões de pessoas aqui no Brasil. Homens, mulheres, adultos, crianças. Nós vamos saber mais sobre os sintomas, tratamentos, causas. Vão tirar as dúvidas, sabe, os mitos e as verdades. Por isso eu vou receber um profissional maravilhoso, é um endocrinologista que é mestre e doutor em ciências pela Unicamp, é pesquisador do Laboratório de Investigação em Metabolismo, lembra que eu falo de metabolismo? Pelo diabetes, pelo gastrocentro da Unicamp, lindo, maravilhoso, poderoso. Por isso, seja muito bem-vindo, doutor Marcelo Lima! Ê! Doutor, que bom que o doutor está aqui hoje novamente, né? Pode ter certeza, doutor, o prazer é todo meu, viu? Eu sempre falo pro pessoal, conhecer o nosso corpo é fantástico, né? Em termos de saúde. Com certeza. O diabetes é uma doença que atinge, como você falou, milhões de pessoas no Brasil. E tem quase 500 milhões de pessoas acometidas no mundo, né? E tem pessoas, verdade ou mentira, doutor, que tem pessoas que têm o diabetes e ainda não sabem? Ah, com certeza. Cerca de metade das pessoas não sabem que tem diabetes. Gente, olha só, metade da população das pessoas não sabem. E nós hoje vamos falar do diabetes, mas o endocrinologista, todo mundo, a gente passa por várias áreas médicas. O endocrinologista cuida do nosso corpo de uma forma ímpar. Nós estamos falando do diabetes para descartar doenças, para ter saúde. Todo mundo só procura para emagrecer, sim. Saber o seu metabolismo, conhecer o seu corpo é importante. Mas muito mais do que isso, magros, fofinhos, todos nós devemos passar pelo menos uma vez no ano no endocrinologista. Estou exagerando, doutor? Não, é importante você ter a prevenção, né? Então, infelizmente, o excesso de peso está muito prevalente. É, né? Verdade. Praticamente metade da população no mundo, e inclusive no Brasil, está acima do peso. Acima do peso. Aí tem a obesidade mórbida, sobrepeso. Isso. A grande parte das pessoas, cerca de 30%, já estão atingindo o grau de obesidade, que é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de diabetes, além da própria genética. Doutor, você sabe que eu e a minha irmã vamos saber sobre o nosso metabolismo, sobre o nosso DNA? Porque o endocrinologista falou, por que você não vê alimentos que te fazem mal? Porque um exame mais minucioso nos ajuda, o doutor vai vir muito aqui, porque a endocrinologia é muito vasta. Então, doutor, se gostar, vai voltar muito. Hoje nós estamos falando do diabetes, que eu tenho visto crianças, adultos, magros e obesos. Magro também tem diabetes? E quais tipos de diabetes existem? Grande parte dos pacientes portadores de diabetes tem obesidade antes do desenvolvimento da doença, como um fator de risco. Mas os fatores genéticos podem fazer com que pessoas magras também desenvolvam diabetes. No caso de crianças, o desenvolvimento do diabetes independe do grau de excesso de peso, porque o mecanismo da doença é diferente. Olha, gente, imagina a criança com diabetes, é um absurdo, né? Doutor, que tipo de... Eu ouço falar diabetes 1, diabetes 2, o que é a diabetes 1, diabetes 1 e diabetes 2? Tem de gestante também, né? Sim. Uma mãe pode fazer um bebê se tornar diabético? É importante você comentar sobre o diabetes gestacional, diabetes que se desenvolve durante a gestação, porque em novembro nós temos o Novembro Azul. É verdade. Né? O Novembro Azul... Eu faço campanha do Novembro Azul. Ele tem tanto a conotação de a prevenção de próstata, como também a divulgação do conhecimento a respeito do diabetes. Bárbaro. O tema desse ano, do Novembro Azul, é justamente a saúde da mulher que é portadora de diabetes. E o diabetes gestacional é um
dos marcos desse ano para divulgação. 15% das mulheres grávidas podem ter diabetes gestacional. Elas ficam com diabetes. O diabetes gestacional é aquele em que a mulher não tem diabetes inicialmente, mas desenvolve durante a gestação. Nossa. Né? 15%. Isso pode gerar problemas para o bebê. O bebê que nasce de uma mulher que tem diabetes gestacional não desenvolve diabetes. Tá. Então, ele pode ter problemas de saúde ao nascimento, né? Mas ele não desenvolve o diabetes ao longo da gestação e ao nascimento. Né? E a mulher que faz o pré-natal, ela faz esses exames, porque como que a pessoa sabe que ela está com diabetes? No caso, vamos já começar, já falamos das grávidas, das futuras mamães aí. Como que ela pode saber se desenvolveu o diabetes? A mulher que passa por um pré-natal adequado tem essa avaliação. Tá. E um dos temas dessa campanha desse ano a respeito do diabetes nas mulheres é justamente a dificuldade de acesso das populações mais carentes. Então, é importante que haja política pública para que as mulheres tenham realmente acesso. Num pré-natal bem feito, ela vai poder diagnosticar precocemente e ser tratada para não ter as complicações para o bebê. É porque o diabetes é uma doença silenciosa. Como a gente falou, muitas pessoas estão nos assistindo, já têm o diabetes e não sabem. Exatamente. Eu e a minha irmã fazemos exames periódicos. A minha irmã é fofinha, já está emagrecendo. Quer dizer, alto risco, como dizem. Mas ela não tem. Ela tem uma saúde maravilhosa, graças a Deus. Até com esse sobrepeso dela. O diabetes tipo 2, o paciente normalmente não tem sintomas no início. Tá? Em alguns casos, há a manifestação de boca seca, muita sede, urina muito, há uma perda de peso, mas na grande maioria ela se desenvolve de forma silenciosa. Os níveis de açúcar vão subindo gradualmente, sem sintomas, até que um exame de rotina possa identificar. Por isso que metade dos portadores de diabetes não sabem que tem a doença. Mas se a pessoa estiver com a boca seca, urinando muito, muita sede, então já vai fazer o exame. Mas nós vamos continuar ensinando, viu? Bom, o cheesecake do Vitor Hugo é uma delícia. O assunto hoje é diabetes. Saber mais os sintomas, como a gente evitar, o que a gente pode fazer. Você sabia que muita gente, você viu o que falou, é diabético e nem sabe? Vamos lá para os sinais, sintomas e muito mais. Veja, o chefe Vitor, junto com o chefe Fernando Meirelles, são sócios, fazem doces salgados, faz a sua festa, você pode fazer encomendas, pode pedir as apostilas também, né, chefe Vitor? Com certeza. Eles mandam para qualquer lugar do Brasil e você vai aí ganhar dinheiro, vai fazer sucesso. E hoje você vai acompanhar um cheesecake diferente. A massa é diferente, é gostosa. Fica aí. Vamos começar, chefe? Vamos sim, Flor. Então vamos, olha que lindo, gente. Flor, nós temos um ovo. Um ovo. Vamos Um ovo inteiro. inteiro. Te ajudo. Só damos uma mexidinha assim, só pra ele Só dar uma uma... misturadinha. Não ficar inteiro, né? Ok. Aqui nós O açúcar adicionamos que eu amei. Você que apresentou o Demerara. o demerara. É ótimo, gente. Esse açúcar, ele não passa pela industrialização que o açúcar é refinado. Isso, exatamente. Não é refinado, então ele é saudável. Açúcar demerara, gente. Ele é antes do processo do açúcar mascavo e do refinado. Quer Então dizer, ele é porque quase... o mascavo dá gosto. Esse Exatamente. é maravilhoso. Ainda bem que surgiu esse açúcar. E o aroma do demerara, quem nunca usou, eu aconselho, porque o aroma dele é magnífico. Maravilhoso. Faz essa receita que você tá vendo hoje. Duvido que você não vai gostar. Já vou dar as redes sociais do chefe Vitor, o WhatsApp. Aí você manda o WhatsApp pra ele, você pode fazer encomenda, você pode falar que fez, o que achou, vai ser muito legal. Olha, Flor, aqui já fizemos um creme com o ovo e o açúcar. Ok. Vamos acrescentar o nosso conhaque, uma colher de melaço. Não preciso de colher porque eu já sei a quantidade. Ele sabe, né? Chefe é assim, a gente põe uma colher. Uma colher. Uma colher de sopa, né? Obrigado, Flor. De sopa, né, chefe? Isso, sopa de demerara. Tá todo especificadinho. E vai mexendo, tem que integrar os Exatamente, ingredientes um não no pode outro. deixar de mexer, porque aqui é o ovo cru e o álcool não dá muito É verdade. legal se deixar. Tem que mexer, por isso que o fouet é bom, né? Total, Flor. Fouet, faz Olha, aqui nós temos uma manteiguinha sem sal? sem sal, 25 gramas. Tá, é receita doce. Porque sem o sal mas às nós vezes já vamos utilizar uma você dá pitadinha. a pitadinha para dar aquele sabor. Por isso que você põe o sal, você não pode pôr os ingredientes.
Olha, aqui tava meio rígido, mas aí na sua casa você deixa ele em temperatura ambiente. Se tiver alguma dúvida, tá aqui o WhatsApp do chefe Vitor. Você pode ligar para ele fazer suas encomendas. Você pode pedir as apostilas também de doces, coisas diferentes. E tem o Facebook, Hugo Bolos. Bolos decorativos, bolos, né, chefe? Total, Flor. Eu preciso trazer um bolo pro pessoal conhecer o meu trabalho. Seus bolos? Na verdade, é uma torta com base de brownie e recheio de brigadeiro com uma camada bem grossa de ganache. Ah, que coisa chata. Eu chamo no meu cardápio de torta de chocolate. Que delícia, a torta de chocolate é o campeão. Total. Tá lá Flor. nas suas redes sociais pro pessoal ver? Sim, sim. Ó, entra lá, gente, Hugo Bolos. Olha, Assim, gente, ó, já vai ficando uma massa meio homogênea. Fica. O demerara, ele vai diluindo, então não tem problema ficar... Ele não fica em esse flocos. carocinho. Exatamente. Né? Não, vai no porque forno tem um também, amendoim né? também aqui que vai entrar. Flor, Que é agora nós acrescentamos o cacau. Ó, o cacau é o cacau uma puro, colher. não é achocolatado, é cacau. Exato, é cacau, gente. Por isso que Encontra no mercado, em distribuidora de doces, é muito fácil de achar. se eu não ponho o cacau, ele fica clarinho. Fica. Eu Aí, trouxe das duas versões. os dois exemplos. É mais né, bom as duas pôr no versões. cacau, a gente faz com o cacau, não quer, que é o clarinho, não põe o cacau. É, e geralmente criança adora chocolate, né? E qual é o segredo? Misturar bem. Misturar bem. Sabe? E ter paciência, porque essa massa é uma massa muito delicada. Tem que fazer porém, com calma. ela é super maleável, Flor. Você vai ver, assim, pra Deixa eu pegar fazer aqui o nas suporte. forminhas fica a coisa mais linda. Ó, chefe, a nossa frutinha tá indo embora aqui, ó. Tá bonito, ó. Tá subindo água, Ó. né? Fervura. Tá subindo a fervura. Eu amo frutas vermelhas. Gente, é antioxidante isso aqui, ó. Olha que Meu lindo, vai bem, é ficando, Flor. maravilhoso. Maravilhoso. Fica maravilhoso. Gente, eu vou querer comer um preto e um preto. Olha, grudou nossa manteiguinha porque ainda tá um Tem que pouquinho dissolver, porque ela resistente. tá... Tem que ser temperatura ambiente. Ele põe geladinho Exato. porque nós chegamos agora, né? Olha, aqui nossa farinha integral. A minha calça tá caindo. Farinha integral, gente. Que Vai acrescentando ótimo. de pouquinho em pouquinho. Porque você tem que ver o ponto da massa. Isso que é legal. Exato. A gente fazer aqui ao vivo pra você ver o ponto da massa, entendeu? E, gente, sem pressa em casa, não precisa Né, nossa ficar... manteiga tá derretendo, né? Com o ar aqui ainda é bom, né? Mas já Não, já mas ela vai derreteu bem, integrando, Flor. né? Por isso que o olha que linda importante que de tá deixar ficando a ela massa, pra fora chefe. da geladeira pra ela ficar em Olha, temperatura ambiente. Tá ficando linda a massa. Exato. Olha isso. Gente, vocês são a sociedade certa. Você com doce e o chefe Fernando com salgado. Claro que um ajuda o outro, né, gente? São sócios, um ajuda o outro. Então, eles arrasam junto. E tudo eles experimentam, façam com sabor. Ó. Oi, Iris? Agora, ó, gente, farinha. Farinha Ó, é a integral mesmo, porque integral. se você fizer com a branca, não vai dar a mesma consistência que eu A quero nessa integral base. é fácil achar nos mercados, chefe? Super fácil. Hoje em dia é bem mais fácil do que antigamente. Nos grandes né? supermercados, né? Isso. Ó, que bacana isso, é demais, gente. Olha, eu tô passada. Ó, parece que ela vai ficando meio resistente, mas ela vai ficar um pouquinho mais resistente ainda. Ó, Ó, vai ficando Ó. uma massa firme. exatamente. Aí, ó, mais um pouquinho. Sem medo, gente, olha, tá tudo testadinho, bonitinho. Pode Pusemos colocar a o quantidade açúcar. que você vai anotar aí. Exatamente. Só põe a ordem, depois já dou pra vocês. A única coisa que vai alterar no processo depois de mexer, Flor, é que a gente vai começar a mexer com a mão. Ah, por isso que ela vai ficar Exato. resistente. É bom, até ela ficar resistente, a gente vai mexendo aqui com o fouet, que já vai parar o fouet, vai entrar. É, já no parou, pãozinho. na verdade. Já parou, né? Parou! Vai parar, parou. Olha, gente, aqui Olha você isso. dá uma batidinha pra sair. Gente, esse é cheiro já começa a cheirar, eu já começo a ficar aqui, sabe, amiga? Delicioso. Olha, Flor, não tem problema, tá? Desperdiçar um pouquinho. Ó, porque, ó, a massa é firme. Olha, agora a gente vai entrar com a mão, mas... E aqui ainda tem a farofa Isso. de... Aqui eu vou acertando na mão o ponto que eu Com vou a dar farofa de amendoim. com a farinha de amendoim. Ah, é farinha, né? Isso, Deixa a eu tirar farinha isso de da minha amendoim. frente aqui, Opa, desculpa. pra poder o cinegrafista mostrar com mais exatidão. Esse é o nosso recheio. Olha, a massa, ela tá aqui firme, mas eu vou Ó, dar que o lindo. ponto certo Ficou do linda essa biscoito. fotografia da farofa de... Ó, vamos dar o ponto então. Começa a pôr e vai com a mão agora, Isso, chefe. agora eu posso ir com a mão. Ó. Vou Ó. também separando em partes.
nessa parte aqui, eu vou pegar um fouetzinho. Ah, eu tenho outro, chefe. Um fouet não, Peraí. desculpa, um pão duro. Flor. Pão duro? É. Peraí, cadê os pão duros? Peraí que a gente vai pegar o pão duro. Não, pode ser Segura. aquele fouetzinho. Ah, tem aqui, ó, um pão duro, pronto. Ah, Esse ótimo. tá um menorzinho aqui, ó. Tô... Olha isso, ela integra fácil. Exatamente, Flor. Ó. Eu já dei uma mexidinha com a mão e só Quer deixei dizer, o vai fermento. pondo e vai Exatamente. mexendo. Olha como ela ficou firme. Tá? A Vamos receita tá na medida exata para esse ponto. Mas claro Por que quantos eu faço a receita? Posso dobrar, mas pra pode mais dobrar. gente. Eu, nessa aqui, na verdade, eu diminui a receita, porque era uma receita muito O que grande. eu tô passando pros amigos, Isso, dá pra fazer quantos? esse tudo aqui. Esse tanto de... Exatamente. Uns 12, de 12 a 15, depende da hora que você for Ok. informar. Ó, Olha, agora o fermento. exatamente, o fermento Tudo químico. você vai usar na quantidade que a Exatamente. gente passa pra você. Fermento. Aí, continua mexendo. Gente, é com a mão. É que não dá pra ver. Aí não dá pra ele fazer virado, viu, gente? Desculpa, ele precisa ficar... Não, pode ficar normal, chefe, senão você não consegue sovar a massa. Pode ficar normal, pode ficar. Ó, Olha. quando vai sovando, pode descansar a massa. Na né? Ou já vai verdade, levar não, assado? Flor, já pega e já modela ela Tá, na mas assadeira. segura um minutinho. Eu Tudo vou lá bem. pra minha entrevista. Aqui o fermento ele não reage porque não é Oi, bolo, né? quer? Aí você vai modelar na assadeira, né? Isso, exatamente. Tá, então... Mas ó, a massa é essa, perfeito, pronto. tá pronto. É só modelar depois. Tá bom, eu vou pra entrevista com um plástico filme aí, eu já venho, hein? Gente, muita coisa hoje bacana. Ai, que coisa mais linda, eu tô salivando. Ai, esse cheesecake, esse mini cheesecake, o cheiro do amendoim. Eu amo! Aí você fala, Flor, eu não posso comer. Uma diabetes controlada, a gente pode ter uns prazeres, já que eu vim na cozinha, doutor, que tá todo mundo lá babando. É claro, uma dieta bem equilibrada permite que o diabético possa consumir, eventualmente, os pratos mais variados que as outras pessoas podem consumir. Manter o índice glicêmico no número que a pessoa tem que ter, né? É importante que a pessoa meça constantemente seus níveis de açúcar, né? E que a maior parte do tempo tenha uma ingestão de proteínas, vegetais, frutas, o que permite que ela possa eventualmente comer esses pratos maravilhosos que você tem aqui. As frutas têm muita frutose, não dá problema, doutor? Ou é o refinado que dá problema, os doces mesmo? A gente tem Né? duas questões aqui envolvidas no açúcar das frutas. Primeiro, se você come uma fruta e toma água, você ingere uma quantidade controlada de frutose, junto com antioxidantes e fibras, que protegem o organismo, né? Quando você ingere um suco de fruta, você está destruindo grande parte das fibras, alguns antioxidantes, e coloca muita frutose, muita fruta num copo. Por isso que falo que o suco é extremamente calórico. A pessoa, eu só tomei suco de laranja um monte, engordei. Exatamente. Então, tanto uma bebida açucarada como um suco de fruta, que tem muita fruta, como o suco de laranja, podem ser prejudiciais não só para o diabetes, mas também podem favorecer o desenvolvimento de diabetes, especialmente no consumo continuado desde a infância. Entendi. Tem que, olha, tudo moderado. Vem, chupa a fruta, comer o bagaço da laranja é ótimo. É excelente. Doutor, nosso aluno, o doutor até citou diabetes 2. O que é o diabetes 1? Diabetes do tipo 1 é uma falência do pâncreas, que é o órgão produtor Já de é insulina. mais grave, né? Sim. Diabetes num grau mais... O diabetes tipo 2, a pessoa tem uma deficiência na produção de insulina, mas Certo. inicialmente não perde essa produção completamente. Já no diabetes tipo 1, que se desenvolve na infância e na adolescência, há uma perda completa da produção de insulina desde o início. Então a criança e o adolescente se tornam dependentes da insulina desde cedo. O diabetes do tipo 2 pode ter essa perda de produção ao longo do tempo, ao longo dos anos, e eventualmente vai necessitar de insulina também. Então, o que diferencia os dois é esse tipo de evolução, né? E então, no diabetes do tipo 1, a criança não precisa estar acima do peso, e sim, há um processo que destrói o pâncreas através do próprio sistema imunológico, por um defeito de programação. Olha, gente, é tão sério. A gente viu aí nos programas de TV, na Record, a gente vê que os pais têm péssimos hábitos, passam isso para os seus filhos, eles estão doentes. Nós vamos ter uma população que talvez até viva mais, mas tudo doente. E é um caso muito sério.
É muito sério mesmo. Então, para que você vai ter que ficar medindo todo dia se você pode evitar isso agora? A obesidade, todo obeso vai ter diabetes se continuar obeso? Não. Existe a necessidade de ter uma predisposição genética para o desenvolvimento de diabetes. Agora, a obesidade vai acelerar esse processo. Então, as pessoas com excesso de peso têm um risco 2 vezes maior de desenvolver diabetes. Entendi. Bem mais rápido mesmo, né? Se eu tenho um parente diabético, eu corro o risco de ser uma diabética também, mesmo sendo magra? Uma das primeiras coisas que a gente avalia numa pessoa que está sendo examinada a respeito do risco de diabetes é o histórico familiar. Né? Então, se você tem parentes de primeiro grau que são portadores de diabetes, do tipo 2, que é o que se desenvolve na idade adulta, você tem um grande risco de desenvolver diabetes. Mas parentes de segundo grau também conferem um certo risco para a pessoa desenvolver. Se você acrescenta a obesidade e a idade, você também tem um aumento do risco. O que acontece é que pessoas cada vez mais jovens estão desenvolvendo diabetes, e o diabetes do tipo 1, que é o da adolescência e da infância, não é o único diabetes que tem nos adolescentes hoje em dia. Então começam a aparecer casos de diabetes do tipo 2, que são típicos do adulto, em adolescentes por conta da obesidade. Eu já vi até criança com 5, 6 anos na televisão com diabetes, pelos maus hábitos. Tem tudo a ver com o que nós comemos, com o que nós ingerimos, doutor, também? Sim, na infância o que mais atrapalha é o excesso de gorduras, que levam a pessoa a ganhar peso, mas principalmente o excesso dessas bebidas açucaradas. Então o consumo frequente de doces e bebidas açucaradas são o principal fator de risco para as crianças e adolescentes. Gente, aí você deixa seus filhos aí à vontade, não pode não. O que você falou e eu não entendi. Teve uma pergunta. Perguntaram se a diabetes em crianças pode ser confundido com gripe. Viroses, pode acontecer, doutor? O que acontece é que crianças que estão desenvolvendo diabetes podem ficar muito debilitadas. Tá? Então elas vão fadigadas, cansadas, só que esse processo ele vai se arrastando. Tá? Então, os sintomas de gripe propriamente não vão se confundir, mas esse que chega quadro... no médico hoje, você vai... Desculpa interrompê-lo, é tudo virose. Não é como onde o doutor clica, onde o doutor se formou, não é. Infelizmente, chega lá é virose. Manda para casa. Nesse caso, uma criança que vai tendo um cansaço progressivo deve ser questionada a respeito da urina, se está tendo muita sede, se houve perda de peso. É bom amanhã anotando então, ver que está algo legal, não está legal, anotar para passar para o médico para descartar. Tem que suspeitar. Ainda que o diabetes do tipo 1, ele é bem menos comum. 10% dos casos de diabetes são do tipo 1. 90% dos casos são os adultos do diabetes tipo 2. Tipo 2. Tem tantas perguntas que o pessoal mandou. Quem está em casa, quais os alimentos que são péssimos, além do açúcar, em exagero, claro, para o diabético? Perguntaram sobre o amido, o pão, o trigo é um problema, batata... Porque eu li num livro, Flor, que é o arroz branco com a carne, ela vira açúcar no nosso organismo. Dizem isso, né? Com a batata já não muda esse índice glicêmico, não atrapalha tanto, entra de outra forma na corrente sanguínea. Isso é verdade, é mito, doutor? O que acontece é que quanto mais refinado é um alimento, maior vai ser a carga de açúcar que ele vai impor ao organismo. Então, o arroz branco tem mais liberação de açúcar imediata do que uma batata, que tem mais liberação imediata do que uma mandioca ou um inhame, porque tem menos fibra no mais refinado. Entendi. Né? Então, quando você acrescenta uma proteína, você consegue prevenir uma parte dessa absorção de açúcar. Entendi. Tá? Então, não é que a carne com arroz ou a carne com a batata sejam diferentes, mesmo, né? A característica da fonte de açúcar é que é diferente, enquanto a carne vai proteger dessa absorção em qualquer um desses casos. Então, se acrescentar fibras como uma salada, legumes
ou acrescentar proteínas, e de preferência as duas coisas, vão dar um equilíbrio. Então, esses alimentos não são péssimos para um diabético. Eles devem ser utilizados, mas Com moderação. com moderação, com preferência para o uso de integrais quando possível, pelo menos intercaladamente. Se você não gosta muito de um arroz integral, você pode eventualmente consumir o branco intercalado com o integral. Tem também de arroz agora. Não, de arroz não é bom, desculpa. Não é. O que foi que a doutora fez? Macarrão de abobrinha. Sim, essas alternativas são bastante interessantes, né? Às vezes são um pouco trabalhosas, não são todas as pessoas que vão ter a disponibilidade para fazer. Mas são opções interessantes para quem está à disposição. Faz a salada e um grelhado, que é gostoso, né? Exatamente. Fica tão gostoso estar com vocês, assistindo. Que programa bom, hein? Gente, que médico maravilhoso. Hoje o assunto é diabetes, mas ele vai vir muito aqui para falar para você. Ah, mas não tenho diabetes, tem certeza? Vamos continuar vendo. Eu espero que você não tenha. Eu sempre faço os exames, às vezes você não tem tempo. Mas tudo que você previne e descobre no início, o tratamento é certo, o resultado é 100%. E também tem esse cheesecake, mini cheesecake do chefe Vitor Hugo, que a criançada vai adorar fazer juntos. Vamos continuar vendo esse programa gostoso. Não importa se você tinha maus hábitos, a partir de agora você terá bons hábitos. No começo há uma certa resistência. O que eu fiz para parar com refrigerante? Eu fiz um propósito com Deus de 1 ano. Já terminei. Pergunta se eu tomo refrigerante. Nós vamos tirar uma dúvida, porque tem muito diabético vendo propaganda na TV, correndo falar, esse é diet, esse é light, e consumindo à vontade. Problema, né, doutor? Sim. O consumo de produtos light e diet muitas vezes acaba sendo muito mais útil para a indústria do que para o diabético. Maquiando para o diabético o perigo, né? É possível até que você tenha uma quantidade muito reduzida de açúcar nesses produtos, né? Mas normalmente o paciente diabético pode consumir com moderação os produtos que não são diet ou light, né? Desde que opte por produtos mais saudáveis, do dia a dia mesmo, intercalados com os produtos que tenham mais açúcar, desde que sejam moderados, né? Então não é necessário que o paciente diabético consuma somente produtos light e diet, né? Ele deve utilizar uma quantidade reduzida de açúcar no dia a dia, né? Quantidades muito pequenas, né? E eventualmente, quando quiser consumir alguma coisa que tenha mais açúcar, aí pode optar por uma opção light ou diet, quando tiver muita vontade. Mas não é o dia a dia. Não é. Eu falei que se você manter controlado sua diabetes, você vai no aniversário, pode comer um pedaço do bolo, um pedacinho. Você não precisa se privar, mas tem que controlar, viu, meu amor? E a gente pensa só no açúcar, mas você viu que o doutor falou sobre o trigo, sobre o arroz. Então é tudo com moderação mesmo, né? Se você for comer um bolo diet, vai ter muito mais açúcar da farinha do que teria do açúcar de um bolo comum. Não é o açúcar, é a farinha, né? Sim. O trigo é um vilão para todo mundo, viu, doutor? O trigo é gostoso, é uma delícia, não vamos negar. Mas eu li tanta coisa sobre o trigo e eu vi o que ele faz na gente, é uma coisa assim absurda. Doutor, o pessoal perguntou pra gente se o diabetes... Bom, de uma pessoa para outra é inocente, mas perguntou, eu tenho que fazer. Se o diabetes pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Não, né, não existe essa transmissão, né? Você pode transmitir bons hábitos ou maus hábitos. Nem vitiligo passa, tem gente que trata a pessoa que tem vitiligo como uma doença contagiosa. Vitiligo não pega, viu, gente? Então, por favor, trate as pessoas com carinho. É muito complicado. Tem gente que... Mulher não. Muitas pessoas gostam muito de doces, né? Nós estamos falando, fora o trigo, que o pessoal esquece do trigo, vamos no açúcar. Aquelas pessoas chocólatras, né? Aquela pessoa que depende de um doce, da carência, elas, por causa disso, podem se tornar um diabetes, sobrecarregar uma diabética. Além de tudo, ser doente por doce, esquece como me manda ver o trigo. Normalmente, a causa do diabetes não é a sobrecarga de açúcar, né? Então, não é consumir muito açúcar que vai tornar uma pessoa diabética. Muitos pacientes reclamam, puxa, eu nem gosto de doce e fiquei diabético. O que leva a pessoa a ficar diabética, mais uma vez, é o excesso de calorias, seja da gordura, seja de açúcar,
né, que pode fazer com que ela fique obesa, além da carga genética, que influencia muitas vezes aquelas pessoas que nem ficaram obesas, né? Então, a única associação entre consumo exagerado de açúcar e algum risco de desenvolver diabetes são aqueles casos que a gente já comentou de bebidas açucaradas, principalmente na infância e na adolescência. Tá? Nossa, é tudo que as crianças fazem. Mas, em geral, não é o açúcar o causador. O diabetes, na verdade, é uma dificuldade do organismo em metabolizar, em queimar o açúcar. Né? Não é o açúcar o causador. Né? Nós estamos falando dos produtos que também causam o açúcar, né? Entrando trigo, entrando muitas coisas aí. As pessoas perguntaram se pessoas com diabetes estão mais propensas a ter gripes e outras doenças. Cai o sistema imunológico ou não atrapalha nisso de gripe? Está sempre doentinha? Isso é uma confusão bastante comum, né? Algumas pessoas acham que por ter diabetes vão ter uma imunidade baixa. Mas isso não é verdade. O que pode acontecer é numa situação de doença, numa questão de gripe, um paciente diabético ter mais tendência de ter complicações dessa gripe, uma pneumonia, evoluir, né? E é por isso que os pacientes diabéticos são estimulados a fazer a vacinação contra a gripe, contra a pneumonia, não porque eles são mais propensos a desenvolver a doença, mas que pelo fato de poderem ter algumas complicações a mais. Olha, gente, esse docinho que nós estamos fazendo hoje, você vai gostar porque o trigo é integral, açúcar demerara, né? A gente procurou pôr alimentos mais saudáveis para você, mas eu vou comer 2. Além da acima da pesa, ela observa no filho o quê? Cansaço, fadiga, que a mamãe pediu pra gente repetir, doutor? Sim. Sintomas de desenvolvimento de diabetes quando você tem uma criança ou adolescente. Boca muito seca, que faz com que a pessoa beba uma quantidade excessiva de água, né? Urina muito, levanta muito à noite para urinar, além do normal, né? Criança perde peso, tem dor nas pernas, fraqueza, indisposição, né? Pode diminuir o rendimento na escola, né? Então, mas os principais sintomas são a boca seca, beber muita água, urinar demais e a perda de peso. Verdade. Se é uma criança obesa, já vai fazer os exames, que é um risco maior, né? Sim. Doutor, já respondi, né, diretora, que o pessoal pediu. Perguntaram também, o pessoal que está em casa, ela tem que deixar de comer o pão da manhã, o pãozinho, ou uma quantidade menor para quem já tem o diabetes? Não, a gente não proíbe os alimentos para diabéticos. A gente pede a moderação e a preferência para as versões integrais. Como eu disse já antes, você pode intercalar. Quando você come muito pão integral, eu enjoo de comer pão integral, não consigo comer. Você pode variar a marca, pode variar o tipo. Gosto de integral. Você quer comer um pãozinho francês, um pão branco de vez em quando? Eu como de vez em quando. Ótimo. Eu não tenho diabetes. É de vez em nunca. Eu vou na padaria e falo, agora eu quero. Dá 2 aí. Na chapa com forrado de manteiga. Às vezes eu peço até mais, com copão de café com leite. Que eu tirei tudo isso, essa gordura que o meu corpo não processa. Porque para ter saúde, né? Principalmente quem tem o diabetes. Se eu já faço isso para mim ter saúde, para manter meu corpo, imagina quem tem o diabetes. Ficar atento, né, doutor? Com certeza. Prevenção é a palavra. Todo mundo que tem o diabetes tem que ter aquele aparelhinho para medir o diabetes? É aconselhável que você tenha um monitor para medir a glicemia. Pessoas que têm mais dificuldade no controle, que têm um diabetes mais difícil de se tratar, devem medir com mais frequência. Usuários de insulina devem medir com mais frequência, né? Alguns pacientes que têm um diabetes mais moderado podem medir eventualmente, mais para checar, para ver se não está saindo fora do controle, uma vez por semana, né? Mas alguns pacientes demandam mais cuidados e precisam medir, às vezes, várias vezes ao dia. Nós tínhamos um maquiador aqui, magrelinho, e ele falou, tô ali com o pezinho no diabetes que a minha mãe tinha. Ele tinha. Aí nós demos o aparelhinho para ele, não usou não. Aí voltou a pessoa que presenteou ele, falou, vem cá, vamos medir aí seu índice glicêmico. Na hora que deu aquela picadinha, ele mentiu, falou que estava em jejum. Porque qual que é o limite, doutor? Existe um número certo? Em jejum, o valor até 100 é normal. Na verdade, quando uma pessoa já está entre 95 e 100, você já desconfia que o metabolismo já não está muito bom.
mas o valor de referência é 100, em jejum. Até 140, 1h30, 2 horas após se alimentar, também é considerado normal. Quando uma pessoa não sabe exatamente que horas comeu e você pega um valor acima de 200, é um forte indicativo de diabetes, vale a pena confirmar esse valor com outro teste, porque Entendi. essa pessoa tem uma grande chance de estar com diabetes. Ele falou que tinha comido e estava em jejum, estava 200, né? Estava 200. E esse é um grande problema, as pessoas às vezes negam o diabetes. Porque não tem sintomas. E acham que o diabetes não é uma doença perigosa, né? Isso é um grande mito do diabetes. As pessoas acham que o diabetes, por não ter sintomas, não vai levar a nenhum problema. Que as pessoas que têm insuficiência renal ou problema cardíaco têm outra doença, mas não é. É a mesma doença, é questão de tempo e de cuidado. Pode ter problemas na visão, não cuidado, um diabetes. Um diabetes não cuidado. Pode chegar problemas de visão. Eu conheci um pai de uma amiga minha que bateu o pé e não cicatrizou. E não tratou. Gente, se você se machucar e não cicatrizar, vai fazer o exame de diabetes. É um outro, né? Porque ele se machucou e não cicatrizava, doutor. Sim. O que acontece no diabético não é propriamente um defeito de cicatrização no corpo como um todo. O paciente que tem um diabetes de longa data, muitas vezes tem alguns defeitos de sensibilidade nos pés, né? E calosidades. E aquilo ali pode favorecer a formação de feridas que não fecham. E muitas vezes ele faz um machucado ali, não sente, aquilo se infecta e não percebe. E aí por isso vem a história de que o diabetes não cicatriza. Mas normalmente são as lesões nos pés por falta de sensibilidade, por calosidades ou por falta de circulação sanguínea. Nossa, gente, olha como... Você vê como a informação é tudo, falar e falar e falar, e nunca deixar de falar e repetir. Novembro Azul está chegando. Gente, a gente está falando, está aqui para mais, sempre para mais informações. Se você não conseguir, eu esqueci o aparelho hoje. Não manda o WhatsApp, não. Esqueci, manda no e-mail a pergunta, porque não dá. As pessoas perguntaram muito que quando a gente está em casa, até você falar assim, eu tenho que tomar os cuidados. Nós estamos falando das pessoas que podem se lesionar. Uma mulher na manicure, tudo deve tomar cuidado. Porque o pessoal fala, quem vai fazer podologia, se tem pé diabético, é feito de outra forma. A pessoa tem que tomar cuidado com o seu corpo mais do que normalmente a gente é mais desleixado. A primeira questão em relação aos cuidados com os pés, especialmente no paciente com portador de diabetes, é a falta de sensibilidade que pode acometer essas pessoas, principalmente com mais de 10 anos de evolução, tem uma grande tendência de perder a sensibilidade nos pés. Na hora de cortar a unha, na hora de fazer um escalda-pés, na hora de lixar os pés. Verdade. Às vezes pode ter, uma pessoa vai auxiliar a lixar um calo, pode ir profundo demais, porque a pessoa não tem sensibilidade. Então, se a pessoa que está cuidando do pé daquele paciente confiar na sensibilidade da pessoa, ela pode acabar fazendo uma lesão profunda. Muita gente vai cortar a própria unha e se machuca sério. Sim. O importante é deixar a unha reta, evitar formar cantos, para tentar evitar encravada no paciente com diabetes. É um problema sério, pode dar uma infecção e gerar uma infiltração de bactérias que é ainda mais complicada. Aquilo é mais complicado. Eu vi casos bem sérios. Nós mostramos pessoas que têm diabetes e que tiveram problemas assim. Há muitos anos eu mostrei fotos, é sério, cuidar disso, né? Mas a melhor coisa é ir ao seu médico e descartar. Tendo diabetes, cuidar. O diabetes, cuidado, a pessoa pode ter uma vida mais normal. Doutor, vitaminas, né? Nós somos um povo totalmente que não tem vitamina, nosso alimento não tem... Vitaminas podem ajudar no controle do diabetes? Pode melhorar alguma coisa? O que acontece no diabetes é a deficiência de algumas vitaminas, né? Principalmente a vitamina B12, seja pelo próprio diabetes, seja pelo uso de algumas medicações, tá? E você pode usar suplementos vitamínicos ou dosar algumas vitaminas especificamente, como a B12, e tratar de acordo. Com o médico, viu, gente? Por isso que eu e minha irmã não temos diabetes. Minha mãe socava B12 em nós. Tinha um produto que chamava Rubraton B12. Era líquido, era ruim. Mas era ruim. Gente, era ruim. Ela pegava 2 colheres e fazia a gente tomar.
mas, né? Mas tudo que é exagero, não se automedique, tá? Vá no seu médico, vá no seu endocrinologista ou na sua endocrinologista e nunca se automedique, nem com vitaminas. Você pode fazer besteira, porque se você não está com déficit de uma vitamina, você prejudica seu corpo. Né? O ideal é você individualizar o tratamento. Cada Exatamente. paciente vai ter uma necessidade, não dá para indicar um polivitamínico para todo mundo. Não dá mesmo. Eu sempre falo isso para as pessoas. Às vezes eu fico cansada, já ligo para o meu médico, peço os exames e vou lá e já faço os exames para saber se eu estou com um déficit ou de que vitamina ou de que minerais para repor. Depois de uma idade ainda, né, amiga? A gente, né, tem uma vida corrida, o estresse. Você falou, diretora, desculpa. Oi, nenê? Iris? Iris, você falou alguma coisa? A Iris falou? Ah, chocolate, né? Está perguntando, porque ela está lá na internet. Chocolate 70%. Se for comer chocolate, ajuda a comer o chocolate que tem mais cacau, menos gordura, sei lá, a gordura que tem o chocolate, melhora algum flavonoides, né? Essas... Bom, aí tem dois aspectos. O chocolate 70%, 80% ou o cacau puro, né, tem substâncias benéficas para o organismo. Inclusive, há estudos que mostram a possibilidade de prevenção de diabetes através do uso de chocolate, desde que seja um cacau 70%, 80%. Tá? Eu adoro. Só que eles contêm açúcar. Os chocolates com 70%, 80% tem praticamente a mesma quantidade de açúcar de um chocolate normal. Então, é um engano comum a pessoa acreditar que pode comer à vontade o chocolate. Não, tem que ser porções sempre moderadas, dando preferência pelo amargo, 70%, 80%, por essas outras qualidades do cacau, mas não pelo fato de ter mais ou menos açúcar. E hoje, se você ligou sua televisão agora, nós estamos falando sobre o diabetes. Ou diabetes ou diabetes, doutor? Atualmente a gente prefere falar o diabetes, Né? mas as duas formas são corretas no português. Gente, todo mundo que está em casa é uma doença muitas vezes silenciosa, mas que controlada você tem uma vida normal, certo, doutor? Certo. O importante é você ter o melhor controle possível, principalmente nos primeiros anos de doença. Se você tiver um bom controle nos primeiros 5 anos, 10 anos, isso te leva uma bagagem positiva para o resto da vida. Agora, se você tem um controle ruim nos primeiros 5, 10 anos e tenta correr atrás de uma melhora a partir daí, lógico, sempre vai haver benefício, mas muitas vezes já houve um estrago. Isso, né? É verdade. Tá? Então, a maior parte das complicações do diabetes aparece a partir de 10 anos da doença. A gente parece muito, mas não é, passa muito rápido. Quais são essas complicações, doutor? As principais complicações do diabetes são as alterações nos olhos, principalmente no fundo do olho, que é a camada do olho que é responsável pela captação da luz. Então, diabetes hoje é a principal causa de cegueira adquirida. Nossa, então, se um adulto passa a ser cego, pode saber, a maior probabilidade é que ele seja diabético. Tá? Ou ele pode ter complicações nos rins, então pode desenvolver uma insuficiência renal, os rins passam a não funcionar adequadamente. É a primeira causa de insuficiência renal no mundo, qual é? Diabetes. Mais uma Como vez. é sério, gente? O pessoal... Pode falar, doutor. E às vezes a gente esquece que o diabetes causa problema cardíaco. A gente pensa nos rins, pensa num risco de hemodiálise, pensa na cegueira, mas esquece que o diabetes duplica, triplica o risco de uma pessoa ter um infarto, de ter um derrame cerebral. Gente, tudo que a gente tem pavor. O diabetes, gente, por isso que é importante isso. Nesse saber. Novembro Azul, que é o tema Mulheres com Diabetes, a gente tem que pensar que a mulher tem menos risco de ter um infarto, de ter um derrame cerebral do que um homem. Tá? Só que se ela tem diabetes, ela tem um risco muito parecido com o homem. Aumenta muito, fica ali, para. Para. Muitas vezes acham que tiveram um infarto, um AVC, por causa de outros problemas, e pode ter sido diabetes que a pessoa talvez nem sabia que tinha. Então, claro, falamos dos sintomas da boca seca, essas coisas, mas a pessoa que está acima do peso deve se descartar se tem o diabetes. Sempre, sempre. É muito comum ver o pré-diabetes nessa população. Tá? Um momento em que você tem a possibilidade de fazer uma intervenção. Então, o tratamento do diabetes ou a prevenção do diabetes é
o emagrecimento, o controle da alimentação com fibras, proteínas, o uso moderado dos carboidratos, das massas, das raízes, dos grãos, tá? A atividade física e, por último, a medicação. Olha, gente, boa atividade física, viu? Doutor, você volta? Sim, com Porque certeza. o pessoal, vocês não podem mandar depois as perguntas mais no WhatsApp, o doutor vai voltar. Tudo sobre o endocrinologista, porque ele é muito mais do que isso. O endocrinologista trata muitas coisas e você vai saber tudo aqui no Versátil. Você não vai comer comigo, né, doutor? Olha aquele cheesecake gostoso, tem aquela farofinha de amendoim. Eu como pelo doutor, eu pego um preto e um branquinho, tá? Muito Tá, bem. um com chocolate, um com cacau, que tem cacau. Mas pode comer aquele por mim. escurinho com cacau, como por você, tá? Só vou comer dois, porque um por mim pelo doutor Marcelo. Volta, tá? Um prazer. Obrigada, viu? Vamos continuar com esse programa maravilhoso. Gente, saúde é tudo que nós podemos fazer, depende de nós, do nosso estilo de vida, do que fazemos, do que comemos, do que, sabe, o nosso estilo. Mas muitas vezes a falta de informação atrapalha. Mas nesse programa não. O nosso endócrino está aqui no programa, a gente está revendo a pedido de você, doutor Marcelo Lima, junto na cozinha, o chefe Vitor Hugo. Vamos lá. Tá um cheiro isso aí, hein, chefe? Tá maravilhoso, Esse né, morango Flor? com essas amoras, quanto tempo ela fica reduzindo aí no fogo? Uns 20 minutinhos, no 20 máximo. minutinhos, que é o tempo que a gente tava ali na Exatamente. entrevista, né? Olha, a nossa tá massa aqui. deu uma descansadinha de uns minutos. Tá cheirando. Tá cheirando, gente. É muito bom, né, Flor? Eu sou apaixonada por amendoim, gente. E tem só a farofa aí, a de amendoim, eu já dá um cheirinho. Eu amo, eu quero ver essa dupla aí. Flor, aqui tem um segredinho na hora de colocar Tá. na nossa assadeira. Aqui tá a nossa Ué. assadeira que vamos... Não, hoje eu vou ensinar Fazer a nossa grande, assadeira. Isso, exatamente. eu posso fazer pequenininho. Eu trouxe né? o pequenininho Ou porque é um posso fazer mimozinho grande. pra equipe, né, pro pessoal. Pra todo mundo comer, se não Exatamente. come, outro óleo. Você vai fazer na assadeira. Isso, vou fazer. Olha, vai Na render desmontável? perfeitamente. É desmontável? desmontável, ó, Na dobrado. assadeira, só untada com Manteiga. Flor, aqui eu vou só dar uma umidificada na minha mão. Não Ok. tem problema, só uma umidificar a umidificada mão. mesmo. Tá bom. Porque a massa gruda um pouquinho, não gruda bastante. Bom, vamos abrir nossa massa agora. Ó. Ai, que bonita, chefe. Olha, Que gente. linda. Tá vendo como que ela é maleável? Muito. Isso. Nossa, parece um burgão. Não, Olha. Aí você põe numa forma. dá vontade de comer Mais ou cru. menos forma de que aro que a minha amiga vai usar pra quantidade. Essa daqui tem 15 centímetros. Essa é mais pra receita menor. Pra receita que a gente vai dar em casa é a forma maior, né? É, exatamente. Ó. Olha Olha, como é fácil. eu dei uma modelada nela Certo. pra ela só encaixar, tá vendo? Ó, Tá. sobrou um dedinho Tá. de diâmetro, né? Aliás, faltou um dedinho. Agora você vai abrindo. Isso. Vou apertando assim, ó, dando forma na Nossa, nossa ela é massa. maleável. Total, Flor. É por isso que a gente conseguiu fazer as barquetinhas, né? Ai, que delícia, gente. Amiga, marido, você que tá em casa, mulher é mais doce, mas tem homem que é mais doce do que mulher. É. Eu tô salivando. Eu gosto de tudo que eles fazem. Flor, não precisa deixar ela 100% bonitinho, a não ser que a pessoa queira. Mas Oh, eu gosto não, dela ela- mais rústica. Verdade. Olha, pro pessoal ver aí de casa, tá vendo? Umas ondulaçõezinhas. Não puxa todo lado, só um pouquinho. Ó. Só abre ela. Exatamente. Tá. Vai fazendo só uma bordinha aqui pra ela subir um pouquinho, pra você depois conseguir Tá. depositar seu recheio sem preocupação. Ai, o cheiro que tá isso. Isso daqui dá vontade de comer cru, Assim, na verdade. mas Assim. como tem o ovo, a gente não aconselha, Exatamente. né? Mas o cheiro, que aroma é esse? Mas essa massa lembra muito a textura, claro, não o gosto, do marzipan. Quem trabalha com o marzipan vai saber Identificar o que você identificar tá o falando. ponto, exatamente. Olha, aqui Tá pronto. tá pronto. Tá. Super fácil, né, Flor? Ela assa junto com tudo ou ela assa Não, primeiro? essa daqui, o nosso recheio, ele é frio, ele não vai no forno, Flor. Ah, então a gente vai... E esse Exato. assa primeiro. Esse assa primeiro 20 minutos, né? Tá. De 20 a 30, depende do forno da amiga e do amigo aí de casa. For 15, 15, 15, depende. verdade. Quantos Obrigado, graus? Fernando. Olha, 200 graus. Eu assei no meu a 200 graus. Ah, Deu 200 25 graus. minutos, mais ou Esse menos. aí é forte, esse aqui, nossa, esse... Tem um lá? Tá lá?
Olha, Flor, Ó, vamos colocar. Ah, vai pôr esse. Isso. Ah, É que assa tão rápido assa que dá rápido. tempo. Adoro, então quanto assa. E olha aqui o nosso... Nossa calda de A nossa frutas cara, vou tirar vermelhas. aqui. Vou tirar. Olha que lindo, gente. Olha, dá um close Nós só nisso, colocamos maravilhoso. frutas, né? O que você colocou, chefe? Eu só coloquei amora, coloquei morango, tudo Ó, tá fervendo, ó. Olha in isso. natura. Ó. E coloquei um pouquinho, uma colher de geleia e uma colher de cachaça também. Tá, Uma lindo. delícia, gente. Né? Ficou todo mundo rindo, Comentaram chefe. a semana Né, inteira. chefe? Olha lá o chefe, viu? Até com a personal, gente. O Fernando Meirelles tá ali com a personal, ó. Ó, a personal vai vir. Um dia eu vou marcar uma receita de vocês e a personal vem junto, ó. Eles têm personal. certeza. Você vem dar uma aula aqui, ó. Ela tá do lado. Como é que é o nome dela? Marina. Marília. Vem dar uma aula pra minha amiga, tá? Isso é especializada porque também tem mais de 50, né? É comigo mesmo aí, amiga, ó. Ela vai vir. Porque por isso que eles são chefes, são magras. Eu entendi, né? Tem que cuidar da saúde, Porque né, se não Flor? tomou que eu tomo, filho, você dança, né? Tudo, você Vira provam um- tudo. Vira uma bolinha, Você né? não faz nada que você não prove. Com certeza, Flor. Não tem nem como, né? Seria como muita que eu não prepotência. anuncio nada que eu não conheça. Com certeza. Nada, nada. Flor, agora que a nossa geleia já está pronta, a nossa base já está no forno, vamos pro recheio. Bom, Recheio ok. de cream cheese comum, mas assim Ó, pro cream pessoal... cheese tem Isso. várias marcas. Olha, esse É um aqui... queijo especial, É, gostoso. exatamente. Delicioso. É um creme, né? É um creminho. Cream cheese, Cremão, ok. na verdade. Vamos por aí na batedeira. Isso. Você vai usar batedeira, gente. cream Isso, cheese. batedeira. Ok. Olha, aqui nós temos uma caixinha de leite condensado. Ai, que legal. Beleza, caixinha, tá, gente? É, a caixinha Que a tem- medida da caixinha é diferente da lata. Da então. lata, exatamente. Mas eu já vou passar todos os ingredientes. Então coloca aí na batedeira, vou bater o cream cheese com leite condensado. Imagina Aqui como também está nós ficando temos uma Ó. lata de bom. creme de leite. Caixinha, É, caixinha. Flor, uma caixinha comum. porque não tem soro, né? Exato. Ó, Olha. é que é duro pra ele virar pra vocês verem, gente. Até, coitado, ele tá tentando, tá se esmerando aqui. O Cezinha fazer Imagina. imagem. Gente, tadinho, o Cezinha quer fazer a imagem, né? Nós vamos mudar isso, vai dar pra pôr um espelho aqui. Olha, eu Flor. acho que até tá, viu? Pra pôr um espelho aqui no meio. Uma eu não sei com as caixinha. câmeras, tem que ver. Olha, Ó, aqui nós colocamos então o cream cheese, o leite condensado e o creme de leite. Tá. Agora nós vamos pra baunilha, é extrato, não é a fava da baunilha, tá. é o extrato. É o extrato, aquele normal que eu compro no supermercado. Exatamente, Flor. Que na verdade a composição dele tem álcool, né? É verdade, ó. Olha, é um pouquinho porque é forte, gente. Ah, esse não é aquele de gotinha? Esse é mais só Não. de... Ah, Olha, Flor, uma colherzinha tá, de de baunilha. baunilha. Esse é do supermercado, comum. É, não é uma colher de sopa cheia, é uma colher de sopa rasa. Rasa, sopa rasa. Exatamente. Aqui nós temos a nossa batedeira, vamos bater por uns 2, 3 minutinhos no máximo. Estão dançando! Olha, antes, perdão, Hidratamos a gelatina. ó. hidratamos a gelatina. Com água. Olha, eu coloquei 5 colheres de água, 5 Aham. colheres mesmo, não pode passar. Coloquei a gelatina e coloquei no micro-ondas por 12 Saquinho de segundos. gelatina. 12 segundos no É, de micro-ondas. 12 a 15, depende da potência do tá. micro-ondas do amigo. Dançando, amiga!
sugestão de música do Anderson. Tem que me lembrar de salvar essa música, Anderson, pra minha discoteca. Essa é a nossa massa. A nossa massa não, desculpa, nosso recheio. Vai pra geladeira agora? Não, vai ficar descansando um pouquinho enquanto a nossa massa sai do forno. Aí nós vamos finalizar. Tá bom, vamos ver, vai sair. O que eu faço, diretora? Tudo certo? Tudo certo, diretora? Ela falou que tá tudo certo. Você que tá em casa, você tá vendo? Nós temos, é de farinha integral. É feito também com a farofa de amendoim. Os marrons foi posto achocolatado não, gente. O cacau em pó. O cacau em pó. Não pode ser achocolatado. O cacau em pó. Se você não quer marronzinho, você não põe o cacau em pó. Mas é a mesma receita. Você fica aí. Se você perdeu alguma coisa, você vai assistir esse programa no canal do YouTube da Rede Família. Rede Família de televisão. Assiste quantas vezes você quiser. Você sabe que a gente está conectado a você, sempre com muito carinho. No Facebook, terminando o programa, vai estar a receita com a fotografia, o modo de preparo e os contatos do chefe Vitor Hugo, viu, gente? Beijo. Também tá maravilhoso. Aqui, ó, Flor, manda um beijo para o Maranhão, Antônia. Maranhão, Antônia do Maranhão, um beijo, linda. Oi, Flor, olha só. Meu nome é Ana, moro aqui em Florianópolis. Adoro assistir o seu programa lá em Floripa, TV aberta. Um beijo, linda. Obrigada. Um beijo, minha linda Aninha. Oi, Flor. Assisto você todos os dias. Você é uma linda. Ai, que linda. Adoro o seu programa demais. Patrícia de Rondônia. Gente, eu não conheço Rondônia. Um beijo, Patrícia. Preciso conhecer. Boa tarde, Flor. Estou ligado no programa aqui na cidade de Jundiaí. Ai, que lindo. Estou esperando o meu alô. Sou Liminha Silveira, o amigo do Liminha. Liminha Silveira, beijo. Liminha, olha, é o segundo Liminha que eu conheço. Beijo, Liminha. Liminha Silveira. Boa tarde, sou Angélica. Oi, Angélica. Manda um beijão pra minha mãe, de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Dona Tereza, você é linda, Flor. Linda, amor, obrigada. Não sou tudo isso não, mas agradeço. Beijos, Flor. Sou Viviane do Nascimento da cidade... da Glória da Bahia, de Glória da Bahia. Oi, Iris. Beijo. Eu não mandei beijo pra minha amiga, mandei. Era pra mãe dela de Ribeirão Preto. Ai, que a Iris falou no meu ouvido, eu pulei, ó. A minha amiga Angélica, Dona Tereza de Ribeirão, ela é de Ribeirão Preto, a Dona Tereza. Beijo, Dona Tereza. Beijo, Angélica. Beijos. É que a Iris falou no meu ouvido, eu tenho que, né? Eu pulei. Beijos também para Viviane do Nascimento, da cidade de Glória da Bahia. Ai, adoro a Bahia, gente. Boa tarde, programa Versátil Atual. Assisto direto o programa, parabéns. Josafá da Bahia. Ô, Josafá, um beijo. Último aí, sempre ligadinho em vocês. Lourdes aqui de Campinas. Olha só, bastante WhatsApp, eu vou lendo, vou respondendo, tá? Obrigada. Flor, só umas dicas sobre a massa que eu tinha esquecido de dizer. Aqui é farinha integral, mas se a pessoa quiser trocar ou pela farinha de arroz ou pela aveia, a farinha de arroz é metade, no caso nós usamos uma xícara, então ela vai usar meia xícara. Ela pode usar farinha de arroz. Exato. Só que ela muda a xícara. Isso, aí ao invés de ser uma xícara inteira, vão ser meia xícara. Exatamente. Então anota aí, já anota, amiga. Se for substituir pela farinha de arroz, você que não pode com trigo, glúten, põe a farinha de arroz. Mas eu não como glúten, mas de vez em quando não tem problema. Exatamente. Não sei que a pessoa tenha total intolerância, né? E tem a aveia. A aveia você substitui pela mesma quantidade. Então vai uma de farinha de trigo integral, você usa uma de aveia. Tá bom. E vai dar super certo também. Será que tá pronto, chefe, nossa massa? Olha, Flor, a massa não, mas a nossa geleia... Vamos cobrir olha que aqui? lindo, vamos cobrir, vamos aqui, enfeitar? ó, porque vamos comer aqui, porque tá aqui, ó, gente, pode abrir, não dá problema, ó. Não, pode abrir. Aqui, tá, deixa eu tirar aqui, ó, isso aqui é o nosso creme, é só pro pessoal ver, ó. Ó, tá laçando, ó, dá pra ver, tá vendo? Eu não vou mostrar pra vocês, porque eu vou comer aquela lá, amigas. Ó. Aí, ó, pra vocês verem. Tem que dar o tempo certinho. Olha que lindo. Ela tá pronta quando dá uma douradinha nas lateraisinhas e começa a escurecer em cima. Aí tá vamos pronto. deixar ela aqui. Fica aí, queridinha. Fica aí que a gente vai fazer um tamanho GG. Vem pra cá, personal linda. Calma, deixa ela aqui com a gente. Porque, né, a gente pode comer se a gente se cuida, né? Ó, o pessoal tinha visto...
a cauda Olha que linda. quase finalizada. Agora, olha isso, gente. Isso é uma belíssima eu tenho uma de uma conchinha cauda, com olha. biquinho. Chefe, tá aqui, peraí, cadê? Não acho... Eu tenho uma concha, 5 minutos pra terminar. Vamos pôr a cauda em cima? Eu tenho Vamos sim, Flor. uma concha com biquinho, eu não sei onde tá. Essa daqui serve pra gente. Ah, que pena, gente. Aquela concha é tão boa. Quer ver aqui? Olha isso. Ó, que lindo! Finalizando aqui. Caneta e papel na mão. Ingredientes... ingredientes na tela, receita no vídeo. Vamos lá, sumiu minha concha de biquinho. Adoro aquela concha. Vamos lá, gente. Essa está na cozinha. Fica em paz. Tá bom, Renan? Fica, não precisa não. Ó. Só pra finalizar. Ó. Que delícia. Que chato. Vamos lá, eu não consigo nem ler. Ingredientes para a base. Vamos lá. 1,5 xícaras de farinha de amendoim. 1,5 xícara de farinha integral. Se não for a de arroz, uma... Desculpa, 1 xícara de farinha integral. Aí é meia, tá? Qual que é o Se for a outra, ok. 3/4 de xícaras de açúcar de demerara, açúcar demerara. 1 colher de sopa de conhaque. 1 colher de sopa de melaço de cana. 1 colher de sopa de cacau em pó. 1 ovo. 1 pitada de sal. 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó. Vamos ver, tem mais coisas? Tem, né? Aí tem mais. Pode vir fotografar, Renan. Vai, corre, Renan. Aproveita. Ele tá tentando vir fazer a foto, gente. O programa tá terminando. Agora, gente, o creme. Eu adoro o Anderson. 300 gramas de cream cheese. 1 caixa de leite condensado. 1 caixinha de creme de leite. 2 colheres de chá de extrato de baunilha. E 1 pacote de gelatina em pó incolor, que você vai hidratá-la no micro-ondas. Ficou lindo, chefe. Obrigado, Flor. Come com a mão, com garfo e Olha, faca. Flor, você decide. Eu como com a mão, gosto daquela sujeirazinha que faz de comer doce, mas fica bem lindo, bem interessante. O Amiga, pessoal de fica casa no vai meio, adorar. gente. Vem cá, fica no meio. Por vocês, eu vou comer um pedaço de cada um, vou fazer. Olha. Nossa. Já pode comer, amiga. Pode comer. Ela é personal, gente. Sensacional. Calma que eu vou ver o outro. Qual está melhor, né? Que delícia. Não sei qual é mais gostoso. Flor, é sempre um prazer imenso. Gente, maravilhoso. Você falar qual que você gostou mais, não dá pra dizer. E o conhaque, ele fica bem sutil, né? Então Fica. a criançada pode comer, porque também vai no forno, evapora, né? Não tem problema nenhum. Amiga, eu tô indo embora, mas eu tô muito ocupada. Uma delícia. Faça, vai alegrar seus filhos, vai alegrar sua família. É uma baita sobremesa fácil. Como é fácil, chefe? Muito fácil, né, Só Flor? tem amor. Uma delícia. Você que tá em casa, lembra? Tudo que você faz com amor, o universo te dá com amor. Se as coisas não estão legais, coloca fotos dos melhores momentos. Flor, eu não tenho. Vai num lugar, manda imprimir. Ou compra aquele porta-retrato com foto que fica passando. Pega a foto antiga dos melhores momentos. Põe cor na sua vida. Porque senão você vai focar no que tá difícil. Se você estiver bem, sorria e agradeça mais. Quanto mais você agradecer na hora que está bem, porque a gente lembra de Deus na hora que está tudo difícil. Você lembra dele na hora que está bem? Obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada por você estar do outro lado. Eu garanto que a sua vida vai transformar, tá? É claro que amanhã eu volto ao vivo sempre, porque eu amo vocês, né? Gente, obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigada. Meu convidado tem que ir embora. Ai, que dó. Vou comer por você, amor, ó. Gente, eu tô indo embora. Tchau, tá?